Estamos de volta com o Politeia, agora 10 horas e 9 minutos. Nós estamos recebendo aqui um pessoal muito legal e muito capacitado para a gente poder discutir esse problema que é nacional no nosso país, que é o problema da segurança pública e as possíveis soluções que a gente pode encontrar para os problemas que a gente vive, né? Eu estou recebendo aqui o subcomandante do policiamento da capital, da Polícia Militar, o Tenente Coronel Marreiro. Seja bem-vindo à Politeia. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Obrigada. Nós também estamos recebendo o Dr. Adriano Calheiros, ele é advogado e integrante da Comissão de Segurança Pública e Política Criminal da OAB Goiás. Doutor, seja bem-vindo. O senhor também é presidente, participa de outra comissão, né, na OAB, né? Eu sou membro também da CDCRIM e secretário-geral da Comissão de Segurança Pública e Direitos Fundamentais da Abracrim. Tá ótimo. Seja bem-vindo à Politeia. Obrigado pela presença. Obrigado. Também estou recebendo o jornalista Dias Mendes, que é o meu amigo e também conhece muito dessa área de segurança pública. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Calheiros, Tenente Coronel Malheiros. Eu não sei se eu conheço muito não, mas a gente participou muito desse meio, né? Desde 97 a gente trabalha nessa área e talvez as experiências que a gente possa compartilhar aqui com quem sabe mais, né? E aprender bastante. Vamos conversar bastante sobre essa questão. A gente foi às ruas para conversar um pouco com a população a respeito desse sentimento de violência, de criminalidade, de insegurança que as pessoas possam estar sentindo, estão na realidade sentindo, né? Já está no ponto lá, Zezé? Tá ok lá? Então vamos colocar lá a participação das pessoas na rua para saber o que elas estão pensando sobre a segurança pública, principalmente aqui em Goiás. Vamos ver. A insegurança está muito grande, você está entendendo? E a gente vê o dia a dia só crescendo a insegurança. Eu nasci em Goiânia, eu nunca vi uma insegurança dessa, tá entendendo? Eu moro do lado da rodoviária ali. Pensa num lugar inseguro. Muita violência, né? A gente tem medo de tudo. Violência demais, a gente fica com medo, nem carrega bolsa mais, ó. Por que a senhora anda com isso aqui por quê? Como é que é? É porque eu carrego meus documentos, meus pertences aqui, porque eu não carrego bolsa mais. Foi assaltado? Não, mas eu já vi. Eu vejo todos os dias na televisão aí, né? Então isso é um alerta pra gente. Violência tá demais. E precisamos melhorar bastante ainda, né? Para ficar bom. O senhor se sente seguro andando hoje aqui em Goiânia, saindo à noite? Não. Medo que a violência é grande demais. Principalmente a gente não pode parar em lugar nenhum, tem medo de até atender um celular, a gente tem medo porque a violência é demais. Nós não temos segurança. Quem tá mais seguro são os bandidos. Nós moramos atrás da grade, tem que pagar porteiro, pagar segurança armada. Enquanto os governantes nossos, secretário de segurança, deputado, governador, todo mundo anda de segurança. Porque tem medo, né? Eles não podem andar... Legalidade, porque hoje, quando nós falamos em questão de segurança pública, qual que é o problema de segurança pública? Falar de segurança pública é um assunto muito complexo. É igual o doutor falou, vem da célula magra, que é a família, e parte para o cidadão que às vezes tem uma formação de caráter e toda situação. Aí a gente fala assim, porque aumentou a violência. Hoje, Goiás, se nós compararmos a outros estados, é um estado tranquilo em relação a outros estados. Mas a questão da legislação leniente, ela favorecendo ao marginal o cometimento de crime, porque ele comete um, aí ele sai, e é 2, 3, 4. Então, essa falta de responsa em cima do marginal, dele responder, dele ter uma medida tratativa diferenciada, né, igual nós estamos falando aqui, isso joga na sociedade e causa a insensação. O que é a insensação de segurança? É o medo do crime. A sociedade, ela se sente acuada, como diz, nós estamos presos, os bandidos estão soltos. Por quê? Porque é uma cultura de desencarceramento. O bandido não está mais ficando preso. Então, na cabeça da sociedade, eles estão soltos. Agora também tem que ter uma mudança de cultura. Hoje, a questão, por exemplo, você passa num bairro, se ele está iluminado, está tudo asfaltadinho, ali o crime, a gente fala, o triângulo do crime. O que é o triângulo do crime? Para acontecer o crime tem que ter a vítima, o autor e o ambiente. Se nós trabalhamos no ambiente, se o ambiente está iluminado, movimentado, geralmente o meliante você não vai ter a presença do meliante lá. Então você quebra o triângulo do crime.
Para acontecer o crime, aí, por exemplo, se você passa numa rua que é mal iluminada, cheia de mato, não tem asfalto, a pessoa passa com o celular, né? Conversando no celular, vai passar, ali é propício para o cometimento de crime, vai passar o criminoso e vai se fechar o treino do crime, e vai acontecer o quê? O crime. Então, aí há insensação de segurança, porque hoje a questão do celular, porque é uma ação maior na questão do celular, porque é uma moeda de troca em boca de fumo. Então, há de ter uma mudança de cultura. Por exemplo, hoje eu não posso ter, eu sempre oriento meus filhos, ó, você vai para o colégio, daqui para o colégio, guarda o celular, se eu te ligar, se só atende quando estiver no colégio, ou então você entra num comércio, em algum lugar que esteja protegido, você me atende. Quando eu ligo e não atende, eu espero um pouquinho. Então, assim, eu tenho toda essa orientação e eu sou policial. Eu falei, não sou policial, então tem que orientar, porque a realidade é outra. Nós não vivemos nos Estados Unidos, nós não vivemos na Suíça. Então, é diferente. Então, essa sensação de insegurança, hoje, a cúpula da segurança da polícia, ela está com uma nova vertente, sim, mais forte, mais legalista e efetuando um policiamento mais eficaz, com todo o planejamento. Nós temos um plano, que a gente fala a questão das AISP, que são Áreas Integradas de Segurança Pública. Ali naquelas áreas, nós fazemos um levantamento das ocorrências que tem de maior sensibilidade, os pontos. Então a gente trabalhamos em cima dessas necessidades da população. Por exemplo, hoje eu estava reunido às 15 horas, juntamente com o coronel Ricardo Mendes, estava ouvindo a população, Mariana. Nós estamos lá para ver as demandas da população. Olha, às 5 horas da manhã está assim os pontos de ônibus, então nós vamos destinar viaturas para aqueles pontos de ônibus, para a atuação daquele mediante. Então hoje a aproximação da comunidade, da polícia com a comunidade, ela aumenta a sensação de segurança, a parceria. Essa questão que a gente estava falando, principalmente desse ambiente que o senhor falou, é interessante, né? Porque a gente às vezes imagina que a segurança pública é só aquela questão de do policial estar passando, porque a gente sabe que não tem como, né? Questão ostensiva, né? Que a gente não tem como ter um policial rodando na nossa rua. Mas existem aparelhos em que o Estado, inclusive, a gente estava falando agora há pouco, do presidente da sua comissão, que eu tive o prazer de trabalhar há 8 anos com ele, o doutor Edmundo Dias. Ele tem um livro que fala o vácuo do poder e o crime organizado. Onde o Estado não está, alguém vai tomar conta. Né? Onde não existe o aparelhamento do Estado, alguém toma conta. E normalmente toma conta aquele que tem menos escrúpulo, né? Aquele que de alguma forma quer dominar e quer impor o seu poder. Né? Eu acredito, até numa fala, eu achei interessante a fala daquele senhor de chapéu, né? Você disse que ele é um militar aposentado, ele tem uma visão muito legal. Eu compartilho dessa visão. Que é o seguinte, na verdade, a questão da segurança, eu não sei se os senhores concordam comigo, ela na verdade é uma consequência, a questão da segurança pública é um processo de consequência, a violência é uma consequência de uma série de outras agressões e violências que a própria sociedade sofre. Por exemplo, falta de alimentação, né? Falta de condições de trabalho, falta da educação adequada, falta de uma saúde adequada. Muitas vezes, quantas vezes a gente como repórter, como jornalista, acompanhamos pais de família se tornando extremamente violentos por uma falta de atendimento no filho seu que está quase morrendo no hospital materno-infantil. Você já cobriu isso, Mariana? A gente já viu isso várias vezes. Né? Qual é o pai que não se tornaria cego em ver seu filho passando fome? Passando necessidades. Então, na verdade, a questão da violência, ela é como disse bem o tenente-coronel, é uma coisa bem mais complexa, né? E passa exatamente pelo cuidado do ser humano. Porque, na verdade, antes da gente apontar o dedo e falar, olha, o problema está ali ou aqui, há que se ter uma iniciativa importante, que é o que ele acabou de falar, que é ouvir as pessoas, ou fazer um questionamento. Por que existe a violência? Por que a violência dessa forma? Por que? Os porquês. É perguntar, é saber, é entender. O que me admira hoje, por exemplo, em todos os âmbitos, e eu já observo isso, inclusive como jornalista que cobria a segurança pública desde 97, é que eu nunca vi, coronel,
Dr. Calheiros, Mariana, eu nunca vi fazerem discussões com a academia, por exemplo, trazer as universidades que talvez dentro de um processo de não só de intelecto, mas de inteligência para lidar com esse aparelhamento. Às vezes que a gente viu a participação, por exemplo, que antigamente era a católica e também a federal, era porque eles levavam demandas para dizer que a praça universitária era insegura, levavam reclamações. Na verdade, há que se unir todos os atores da sociedade para discutir um assunto que passa pelas nossas crianças, passa pelos nossos jovens, passa pelos nossos pais de família, passam por nós, inclusive, porque, em suma, nós somos seres violentos. Nós somos pessoas que trazemos em nós questões primitivas, que basta um ambiente, basta uma situação que isso se manifesta. E às vezes o gatilho ou aquela linha que separa a pessoa de cometer alguma coisa, algum delito, também pode ser o que o senhor falou, que o coronel falou, a questão da oportunidade, também da impunidade. A certeza da impunidade, né? A gente vive, infelizmente, a gente vive num país em que se tornou até um clichê a gente falar que a polícia prende, a justiça solta. É algo que todo mundo fala, né? Mas na questão de justiça é bem abrangente, mas nós tivemos pessoas que fizeram essas leis, né? Que infelizmente foram pessoas que nós elegemos e foram elas que fizeram essas leis. Enfim, cada vez mais a gente vê esse discurso e a gente não vê nada disso, nada acontecer para resolver mesmo isso, né? A gente fala sobre, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que eu acho que completou mais de 10 anos, não foi isso? Tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E a gente não vê isso se, na prática, resolver mesmo. As pessoas costumam confundir e usar a comoção popular para dar uma ênfase a mais do que seja o fato em si verdadeiro, né? Um exemplo, eu já ouvi vários, não só policiais, né? Com vários jornalistas e a própria população nos questionar. Cadê isso? Vem agora, usa até termos pejorativos para falar da audiência de custódia, né? Só que as pessoas, elas não entendem o porquê que veio essa audiência de custódia. Para que vocês tenham uma noção, na década de 90, a população carcerária no Brasil era de 90 mil presos. A maioria presos provisórios, tá? Na década de 90, 90 mil presos. Agora, no anuário que fechou o dado em 2017, dezembro de 2017, foi divulgado que a população carcerária hoje no Brasil é 726 mil presos. Ou seja, aumentou quase 8 vezes. E 44% dessa população carcerária é presos provisórios. O que é isso, presos provisórios? São aqueles que estão esperando serem julgados seus processos para cumprir. Existem mais de 200 mil mandados de prisão, quer dizer... Por exemplo, teve uma força-tarefa em 2015, onde tinha para ser julgado 2.400 aproximadamente processos. Só foram revogados 604 processos. Ou seja, não é bem verdade que prende e solta, tá? E muito pelo contrário, é o que nós exatamente combatemos. Nós não achamos justo, não é justo você pegar um cidadão que por um vacilo, que por um deslize, cometeu um crime. Maravilha, cometeu um crime, vai cumprir a pena, vai ter que pagar o crime que ele cometeu. Mas não é justo eu pegar um cidadão desse e colocar no sistema prisional caído, doente, destruído. Com relação a essa questão de justiça, a presença apenas de justiça só, doutor, eu falo porque assim, o coronel Marreiros pode inclusive me ajudar melhor a respeito disso, porque a gente vê mesmo na prática, por exemplo, um cara que foi preso roubando um celular, ele foi preso assaltando alguém, aí
num período de 1 ano, você já viu isso? Num período de 1 ano, o cara já foi preso mais de 20 vezes. Até porque... Eu estou exagerando? Mariana, então, assim... até porque a gente já cobra, fala assim, você de novo, né? Às vezes tem gente de novo, né? Você não entende? Aí é que vem a sensação, por exemplo, que eu acho que... E aí a sensação, inclusive, dos policiais. E inclusive dos policiais. Essa sensação de segurança, ela é jogada na conta de quem? Da polícia. Da polícia. Sim. Então, por isso que quando a gente fala que a questão de segurança pública é complexa, porque eles querem jogar a conta na polícia. E é muito maior a conta, né? Uhum. E tem que ser compartilhada, né? Sim, porque a gente, por exemplo, esse cara que foi preso, a gente viu uma vez, eu não me lembro, mas eu acho que foram mais de 20 vezes. Em 1 ano ele foi preso mais de 20 vezes. Então, num período de 1 mês, ele saía e voltava, saía e voltava, né? Ele reincidia no crime e cada vez ele cometia crimes piores, de maior potencial ofensivo. E aí o que acontece é que às vezes a polícia, como o senhor falou, é a culpada disso, e inclusive os policiais acabam, é como se tivesse aquela velha história de enxugar gelo, de que você prende e acaba, né, soltando de certa forma, porque você sabe que o cara vai voltar. E leva muitas pessoas também a não registrarem boletim de ocorrência, que é um erro, né? Porque a gente sabe que a gente precisa ter esses dados justamente até para a polícia militar e polícia civil poderem ter um planejamento melhor para fazer o policiamento, né? E aí as pessoas às vezes nem se dão o trabalho de fazer, porque senão daqui a pouco eu vou fazer o BO, daqui a pouquinho o cara tá aí, não vai resolver de nada e assim. Por isso que existe uma matéria chamada criminologia. O que se estuda na criminologia? Nós vamos estudar aquele cidadão que está cometendo crime, que tipo de crime, o porquê que gerou aquele crime, o porquê que ele fez aquele crime, o que levou ele a cometer aquele crime. Então nós não podemos simplesmente julgar. Porque o camarada, mais uma vez eu falo, nós estávamos conversando juntamente com o Coronel Marreiras, ainda nos bastidores, acerca exatamente disso. Então assim, não é justo você pegar uma pessoa simplesmente porque é um drogado. Drogado, ele tem que ser tratado. Não, é uma pessoa doente, ele né? tem que ser tratado. Tem pessoas, por exemplo, que é cleptomaníaco. O que é isso? É uma pessoa que tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Então, tem que ser tratado. O que é que levou? O porquê daquele crime? O que fez ele? No dia, salvo engano, antes de ontem, dia 20, não me recordo exatamente, me pediram para dar uma entrevista na Rádio Paz e entrar às 7h20 da manhã. E eu acordei mais cedo, como de costume, acordo às 6 horas da manhã para levar os nossos filhos ao colégio, liguei a televisão, um irmão matou a própria irmã por causa de um controle de TV. Agora vamos parar e analisar. O que fez ele chegar a esse... E considerar isso uma atitude normal. Então, isso não é normal. Não. Então vamos analisar, estudar o que a família tem feito, o porquê que ele fez, o porquê que aquele estupim estourou daquela forma. Então não é só simplesmente dizer o índice de criminalidade aumentou. Concordo, aumentou mesmo. Mas e a família? Mas nesse caso aí, aí a gente vai... É um jogo, né? Por exemplo, quando a imprensa ela joga isso, ela joga na insensação. Porque esse caso aí, o autor, ele é até esquizofrênico, né? Então já tem já não está dentro da normalidade. Sim. E a imprensa joga como se fosse normal. Sim. E aí joga na conta da insegurança. Tá vendo? Ó, tá matando, tá matando. Mas aí, e se nós pararmos para analisar? Esse jogo na população, ele causa primeiro crime. Eu quero inclusive corroborar com o senhor, porque fazer o meia-culpa, né? Porque, de fato, existem estudos, inclusive, cientistas renomados, como David Bohm, ligado às questões dos estudos da física quântica, aliado à espiritualidade. Tem o cientista não, mas o pai da terapia, da psicologia analítica, Jung, quando fala do inconsciente coletivo, da manifestação do inconsciente individual. Acontece o seguinte, que a realidade ela é criada a partir de nós mesmos. Né? Se um cidadão no mundo ele se manifesta de tal forma, ele está, na verdade, representando o que é a sociedade. Ora, se a violência hoje se exacerba, a nossa sociedade é doente. E aí, dentro dessa sociedade,
Existem os formadores da realidade, que são aqueles que formam a opinião. E nós, como jornalistas, somos formadores de opinião, querendo ou não. E aí é que eu faço a meia culpa, porque a gente cria essa insensação, como o senhor afirmou, mas também cria uma realidade que não é uma realidade que termina se tornando, porque o jovem hoje que se comporta dessa forma, mal ele às vezes está compreendendo a força que o leva a fazer isso, até de uma forma inconsciente, porque ele viu algum lugar, ele sentiu algum lugar, ou manifesta-se nele o processo do inconsciente coletivo de uma sociedade doente. Como diria do Krishnamurti, né? Krishnamurti indiano, ele fala assim, doente é aquele que quer se adequar a uma sociedade doente como essa. Acontece que, como formador de opinião, por exemplo, a gente tem dois aspectos nas nossas televisões, a gente traz agora para o nosso local. É assim, quanto mais, desculpa a palavra, quanto mais desgraça, melhor. Dois aspectos. Primeiro, você tem sempre mostrando a desgraça de uma família. Já viu isso na hora do almoço, por exemplo? Sim. E a desgraça da saúde ou da segurança pública. E aí cria-se, dentro de um processo de ressonância, uma certa realidade que leva essa sensação para as pessoas, mas também que cria a realidade que nós vivemos hoje. Aí isso vai para dentro de casa, vai para os nossos filhos, vai para a família, vai para todo canto. Qual a sensação que a imprensa, quando eu falo imprensa, a gente fala assim... Eu sou jornalista, eu faço minha culpa quanto a isso. Estão jogando para a sociedade. A segurança ou a insegurança? Porque quando a gente analisa essa questão, se por exemplo, aqui nós estamos discutindo, então nós estamos formando opinião. Estamos levando uma reflexão. Aí quem está nos ouvindo agora fala assim, espera aí, eu tenho que mudar as minhas atitudes, a minha cultura. Ao entrar em casa, eu já a rua está escura, eu não vou já parar meu carro sabendo que tem 2 suspeitos lá parados, entendeu? Me aguardando para me assaltar. Então assim, esse questionamento, essas informações, que eu acho que a imprensa ela poderia ajudar mais a polícia e realmente o sistema. Só não falar polícia, mas eu falar. Eu gostaria até de dar um adendo no que o coronel falou, logo antes do Dias pegar a palavra. Antigamente se dizia que o índice de criminalidade era voltado para pobres. Quando eu digo pobres, não pobres de espírito, pobres financeiramente, né? Antigamente o dado era esse, né? Quem é bandido é afrodescendente ou é pobre. Essa era a tese de antigamente, né? Em 2017 tivemos alguns casos de jovens, não estamos falando de adultos, de jovens com 17 anos, com 16 anos de idade, que mataram colegas da escola e que são pessoas que têm pais estudados, pais que têm estrutura, entre aspas, estruturas psicológicas. Agora eu me pergunto, cadê o tempo dedicado aos filhos? Mas aí eu volto àquele mesmo ponto da família. Cadê aquele dado? Eu estava conversando com o coronel Marreiras lá nos bastidores, e ele trouxe a filha dele, né? E foi o que nós falamos, o que nós estávamos falando. Ele trouxe a filha dele. Por quê? Porque a filha dele gosta de estar com ele. Porque não é só porque ele é coronel e porque ele em si só traz a segurança, mas porque é um pai presente. Cadê os pais? Cadê a presença dos pais com os seus filhos? Filho, como é que foi você no colégio? Segundo, inclusive, um desses casos, que eu não posso citar nomes, segundo um desses casos, o próprio filho chegou a falar, que tentou falar para os pais algumas vezes o que estava sofrendo no colégio, e os pais não ouviram. Entende? E aí chega aonde chegou. Por isso que eu volto à criminologia, aonde nós vamos estudar e entrar onde e o porquê daquilo. Por que aumentou esse índice de criminalidade nessa área? Vamos trabalhar ali. Sim, é porque a gente vê assim, é algo que a gente verifica, por exemplo, que a gente está numa época em que as mulheres ocuparam um espaço delas no mercado de trabalho, né? Em que a estrutura familiar mudou, não é mais aquela situação em que a mãe ficava em casa cuidando dos filhos e o homem ia trabalhar. Tem muitas mulheres hoje em dia que inclusive são chefes de família mesmo, elas que sustentam a casa. Então essa estrutura mudou, né? E se essa estrutura mudou, esqueceu-se, na minha opinião, de se pensar em o que vai fazer com os filhos, né?
Porque se a mãe também está indo, e inclusive por uma necessidade financeira mesmo, ou não, ou simplesmente de uma realização profissional mesmo, está indo para a rua para fazer o seu trabalho, alguém precisa ficar com os filhos. E essa responsabilidade muitas vezes é passada para uma babá, para quem tem dinheiro, ou para a escola, para quem tem necessidade de deixar lá. Eu tenho um filho de 6 anos de idade, né? Fomos a um determinado supermercado, grande, aqui, e quando chegamos lá, eu estou passando no caixa para fazer o pagamento, e ao lado existem algumas bandejas, meu filho agachou, de 6 anos, agachou e pegou uma balinha, um chocolatezinho que estava dentro de uma caixinha, sutilmente. E quando eu virei para pegar o restante das compras para colocar, eu me deparei com aquela situação. E aí eu olhei para ele, fiz ele se levantar na frente da caixa. Fiz ele se levantar e falei: meu filho, você quer ser preso? E falei duro. Mostrei um vigilante que estava na frente dele. Eu falei: olha, aquele homem pode te pegar e te levar para a cadeia e você ficar sem o papai e sem a mamãe. É isso que você quer? Sabe o que a caixa me falou? Você vai traumatizar a criança. Então quer dizer, olha o conceito onde está. Enquanto você ensina ao seu filho, determinadas pessoas acham que isso é pressão psicológica. A gente vai para um rápido intervalo que a gente precisa fazer, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma operação no Eixo Anhanguera para segurança, que é um ponto muito estratégico e que estava precisando muito desse reforço na segurança. E a gente vai falar mais, então, o que precisa ser feito, o que precisa mudar para que a gente possa ter um estado mais seguro, um país mais seguro. Daqui a pouquinho, até já. Estamos de volta com o Politeia. Agora a gente vai ver que começou nessa quinta-feira uma operação especial ali nos terminais do Eixo Anhanguera e também nos ônibus. Vamos dar uma olhadinha como é que foi esse lançamento dessa operação e como é que vai funcionar isso. Todos os dias a rotina se repete para milhares de pessoas. Terminais lotados, plataformas repletas de passageiros. São pessoas que aguardam ansiosamente pelo embarque. Eles não têm escolha e dependem do transporte público para cumprir os mais diversos compromissos. Não é de hoje que o transporte coletivo se tornou um grande desafio para as autoridades e também para a população. Além do desconforto durante as viagens, o passageiro precisa lidar também com a insegurança. Não tem segurança nenhuma. Muito assalto, bandido, dentro dos ônibus. Muito difícil. Do tempo pra cá vem piorando muito, né, a situação, e tá andando muito difícil. Tem que andar com sacola. Tem que andar com sacola, porque sacola eles não vai ver que, né, se tá com dinheiro, se tá com celular, né? Porque com bolsa, né, você anda muito, né, perseguida, né? Você sabe que você tem alguma coisa. A gente tem que andar, né? Como é que faz, né? Você não tem condição de sair de casa, você tem que sair de ônibus. Quiser presenciar coisas negativas dentro do transporte coletivo, é só entrar dentro dele e andar e observar que você vai ver a ladoagem tão grande que é. Pessoas idosas, eu já presenciei um homem de cabeça branca, bigode branco, 65, quase 70 anos de idade, roubando dentro dos ônibus. Sem falar nos adolescentes. Em busca de ganhar o pão de cada dia, esse ambulante percorre diariamente dezenas de quilômetros em ônibus e terminais. Entre uma venda e outra, a convicção de que o perigo é constante. Já fui assaltado também, só que a gente não faz nada. Fazer o quê? Não sou super-homem, não tenho peito de aço, nem barriga de concreto. Então o que acontece? A gente tem que pedir a Deus proteção e seguir em frente. No terminal Padre Pelágio, dezenas de viaturas e a concentração de vários policiais. A cena que chamou a atenção dos passageiros não ocorreu por acaso e tem a ver com o lançamento da operação Embarque Seguro. Nós teremos em todos os terminais da cidade de Goiânia, no mínimo uma viatura, mas uma viatura que irá exercer a função de policiamento preventivo, aonde ela vai, dentro do contexto que é muito bem definido pelo secretário, da trindade que nós existimos na nossa sociedade, a população se sentindo segura, a polícia fazendo o trabalho preventivo constitucional que é determinado e o bandido aplicando a ele a lei. Agora, é importante frisar também que há necessidade que esses bandidos presos
principalmente nessa operação Embarque Seguro, permaneçam encarcerados. Cerca de 80 policiais militares vão atuar no cumprimento dessa operação. Além do trabalho nos terminais, PMs fardados e descaracterizados também irão monitorar pontos de embarque e os ônibus todos os dias, por tempo indeterminado. Nós vamos usar as imagens disponibilizadas pelas empresas de segurança. Nós vamos disponibilizar também uma modalidade nova que nós vamos colocar os nossos policiais também embarcados nos ônibus. Nós teremos uma equipe composta por 4 policiais militares, onde eles vão embarcar no ônibus já com um discurso formal, dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para o cidadão de bem, mostrando a operação Embarque Seguro, e aquelas pessoas que tiverem atitude suspeita dentro dos ônibus serão determinados o desembarque e a ação policial será feita. O secretário de Segurança Pública, Irapuan Costa Júnior, acredita que muito em breve a população irá sentir os resultados desse trabalho. Ele ressaltou a importância da operação. Essa tropa está sendo designada exclusivamente para isso, para acompanhar nos terminais o que está acontecendo, dar segurança à população e, evidentemente, efetuar a sua ação de polícia e fazer com que seja aplicada a lei naqueles que estão hoje molestando as senhoras, estão assaltando, estão roubando nos terminais de Goiânia. Não demorou muito tempo e os primeiros resultados apareceram. Esse jovem foi detido com um canivete e drogas. Em outro ponto do terminal Padre Pelágio, mais uma atitude suspeita foi contida pela PM. Um alívio para os passageiros. Eu acho que é uma boa vantagem, é bom, eu acho que é bom. Quero dizer que é a melhor coisa que o secretário de Segurança Pública tomou para nós, passageiros do transporte coletivo, entendeu? Porque nós estávamos cansados de ser assaltados dentro do eixo, dentro de qualquer ônibus que seja, nos terminais, plataforma, nós não tínhamos segurança nenhuma, entendeu? Nossos filhos saem para trabalhar, nós não sabemos se eles voltavam para casa, entendeu? Nós mesmos não podemos sair aqui, eu carrego sacola, nós não podemos carregar uma bolsa, não pode carregar um celular, entendeu? Porque o medo é tanto. A Operação Embarque Seguro teve início na última sexta-feira e conta com o trabalho de policiais dos batalhões rodoviário, ambiental e de eventos da PM. Coronel, a gente teve esse lançamento dessa operação, né, nos terminais do eixo Anhanguera. Isso aconteceu e começou a acontecer agora por causa dos índices de criminalidade que lá estava muito alto, né? O clamor social e seguindo a determinação do nosso comandante-geral, nessa nova gestão, nós fizemos, o comandante, também o secretário, fizeram um estudo planejado, foi repassado para a Polícia Militar, e o nosso comandante, Coronel Ricardo Mendes, comandante do Policiamento da Capital, justamente com todo o seu oficial lá, seu staff, nós desenvolvemos esse policiamento. Policiamento que é o embarque mais seguro, e também com isso foi criado também o batalhão de recobrimento. Agora, como é que é essa operação embarque mais seguro, Mariana? Nós atingimos, não adianta atingir só o ponto do Padre Pelágio, nós fizemos tudo macro e detectamos alguns pontos que fizemos trabalho de inteligência, fizemos todo o levantamento. Então hoje, por exemplo, essa operação embarque mais seguro, ele atinge toda a região metropolitana. Hoje nós temos no eixo temos 19 plataformas e 6 terminais ao longo do eixo. E temos fora do eixo 5 terminais. Então, no total são 11 terminais, mais 19 plataformas. Então, em cada terminal nós teremos uma viatura ali parada. Ela irá fazer o patrulhamento, irá fazer o desembarque, fora os policiais que estarão dentro desses terminais. Agora, ao longo do eixo Anhanguera, veja bem que é uma operação diferenciada. Vai haver uma viatura fazendo o acompanhamento do ônibus, composto com 4 policiais. 2 irão, quando parar na plataforma, irão desembarcar, irão entrar no ônibus. A viatura estará atrás escoltando e esses policiais irão ali conversar com a comunidade, irão detectar alguma situação de flagrante, algum de infrator da lei. Inclusive nós já temos resultados positivos. No dia que deflagramos essa operação, só naquele dia nós já pegamos um foragido
da justiça, naquela hora mesmo que estava sendo deflagrado, um foragido da justiça e a apreensão de uma arma branca, uma faca. E ao longo desses dias, até a data de hoje, foram mais 3 foragidos da justiça. Então, fazendo 4 foragidos. E sendo que um desses foragidos, doutor, foi no momento que o policial entrou no ônibus, olhou, suspeitou, fez a abordagem, quando ele desceu na plataforma e era foragido da justiça. Então, essa ação incisiva, essa ação regular, essa é a nova metodologia do comando. Um comando mais voltado para a pontualidade das ações dentro da legalidade, para que nós possamos atingir os objetivos. Eu creio que o Grande Xanhanguera, nós não vai ser mais motivo de comentário de questão de sensação de segurança. Hoje mesmo eu estava conversando com o Major Bessa, que é o comandante desse batalhão de recobrimento, e ele me falou só, eu falei, e aí, como é que está a sensação pessoal? Eu falei, ó, todo mundo está gostando, eles estão mais tranquilos, então isso aí acalma, tranquiliza, é a questão do... aumenta a sensação de segurança. Sim. E reduz, a gente fala que quando você aumenta a sensação de segurança, você reduz o quê? O medo do crime. Então a pessoa ela fica mais, né? Claro que também temos que também ter a mudança de cultura. Sim. Eu não vou, né, assim, porque agora o ex vai estar tranquilo, eu vou ficar... facilitar. A oportunidade da vou deixar minha bolsa, a pessoa do sexo feminino, né, com a bolsa para trás, carteira no bolso de trás. Então tem algumas... a gente tem que mudar a nossa cultura. Então eu creio que diante dessa determinação do nosso secretário, é um plano, eu acho que nós já resolvemos esse problema. Uma pessoa que estava falando, dando opinião no bloco passado, falou a respeito dessa questão do Rio de Janeiro, por exemplo. Está tendo uma intervenção federal do Exército no Rio de Janeiro por causa da insegurança, por causa da crise total que se instalou lá, inclusive nas forças de segurança pública, né? De corrupção mesmo. Ela falou desse receio de o que vai acontecer. Por exemplo, os bandidos vão migrar para cá, vão migrar para o estado de Minas Gerais, Espírito Santo, né, São Paulo. Existe também, o pessoal está conversando com esses estados para saber o que vai ser feito, inclusive com as fronteiras. Mas o que se pensa quando a gente tem uma situação como essa? Do país inteiro ver que no Rio de Janeiro, no estado, está tendo essa intervenção militar naquele estado por causa da segurança pública. Causa uma sensação maior de insegurança ou não? Ao meu ver, não. Por que não? Essa insegurança... Nós estávamos conversando juntamente com o Coronel Marreiras. São coisas que nós precisamos entender. Devemos parar de politicagem e colocar pessoas capacitadas para exercer cargos com maior efetividade. Como, por exemplo, o Coronel Ricardo Mendes. O Coronel Ricardo Mendes é uma pessoa assim, de extrema competência. Hoje ele está no lugar onde ele está, não é porque ele é uma pessoa política, mas ele está porque ele é capaz. E ele tem conhecimento dessa área. Outra coisa, o doutor Edmundo Dias, nosso presidente da comissão, ele não está como presidente da comissão por simplesmente ser um presidente porque ele foi... Alguém foi indicado, Não, muito pelo contrário, porque ele é capaz. O nosso presidente da Abracrim, Alex Neder, não está porque foi colocado por politicagem. Então o que eu vejo é o seguinte, o Rio de Janeiro está em foco do jeito que está, em virtude, não é só da bandidagem não, porque a bandidagem está assim, alastrada em todo o Brasil. Para que vocês tenham uma noção, a nível de latrocínio, sabe qual que é o estado que está no ranking? Goiás. 2,8 dos índices de latrocínio foram detectados no período de 2016 para 2017, quando fechou o anuário. Segundo lugar, Sergipe. Terceiro lugar, Macapá. Então, quer dizer, não é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está em foco por causa da política, literalmente por causa da política, porque foi preso o ex-governador. Creio que daqui a uns dias também o outro governador também vai estar sendo, né, em virtude do envolvimento da corrupção, a corrupção na polícia. Só que graças a Deus, a nossa polícia, ela, como nós estávamos falando,
como tem a banda podre na polícia, existe a banda podre na polícia militar, na polícia civil, na OAB, alguns advogados. Infelizmente existem banda podre em tudo quanto é lugar. Sim. Mas graças a Deus existem ainda pessoas competentes. O coronel Ricardo Mendes é uma pessoa temente a Deus, e além de ser temente a Deus, ele é uma pessoa capacitada. Então, se colocar pessoas capacitadas nos locais corretos, essa bandidagem, como você usou o termo, né, com certeza irá respeitar. Por que que aqui no estado de Goiás, como se diz, ainda a polícia é respeitada? Por quê? Entende? Por esse índice de corrupção que é muito ínfimo dentro da polícia militar. Então é uma das coisas que nós temos que entender. Colocar pessoas capacitadas que não estão dispostas a fazer negociatas. Não negociar. Entende? E é isso aí que faz com que a polícia seja respeitada. E a gente tem um problema também no Rio de Janeiro, que são as facções criminosas que são muito fortes, mas, Mariana, lá, que vem de lá. Então aí o tráfico de drogas é... Pra você ver, dentro daquilo que a gente estava falando, veja você o pensamento fragmentado. Hoje, por exemplo, o governo federal tem que se preocupar só com o Rio de Janeiro. Entende? Quando você faz uma ação no Estado, há que se ter um pensamento geral em todo o país. É um processo sistêmico. Você mexe num lugar, outro lugar reage. Sim. Então você gera, de alguma forma, insegurança em todo o país. Mas qual é o problema? Mas o problema é exatamente esse. Não se fazem coisas, e me perdoe, por favor, é a forma como eu penso, né? É raro, isso pode até acontecer, mas não se vê projetos, não se vê iniciativas em todas as esferas, tanto municipal, estadual ou federal, iniciativas de preocupação da resolução do real problema. Ou faça um projeto preocupando-se na família ou preocupando-se com o cidadão. Há sempre um interesse por trás, há sempre o interesse da verba que se vem, há sempre o interesse da visibilidade que aquele programa vai dar, mas não há o interesse de resolução do problema. Por isso que eu não acredito que essa intervenção vai resolver nada, né? Porque não existe uma preocupação real da resolução do problema. Por exemplo, evitar o tráfico de drogas nas fronteiras, o tráfico de arma na fronteira, em vez de fazer uma intervenção na ponta, faz no começo. Então faz uma preocupação geral, mas também proporcionar aparelhos da sociedade, como educação, saúde, trabalho, né, moradias, que são direitos nossos constitucionais. O senhor sabe disso, nós sabemos disso, que nós não temos transporte adequado, nós não temos. O que nós temos que entender, Dias, me permita até te interromper, pelo amor de Deus, não me leve a mal. O que nós precisamos também entender é a política criminal, que eu posso falar um pouco mais com propriedade. Por quê? O que nós brigamos, tanto a CDCRIM, na pessoa do presidente, Dr. Rogério Leal, como da Abracrim, como da CSP, o quê? A implantação dentro do presídio de educação. Assim, porque quando você pega e o preso lá, na forma como ele é tratado, ele sai revoltado. Deixa eu contar para o senhor, mas eu ia fechar exatamente, para você ver como é o processo de sintonia. Por que eu estou falando isso? Porque a gente teve uma prática aqui no Estado. Eu trabalhei nesse processo, no processo de ressocialização. Nós tínhamos trabalho. A própria imprensa outro dia estava noticiando isso, mostrando como funcionava lá, fazendo o que a gente tinha. Leis que foram instituídas aqui, por exemplo, fazendo com que cada dia, cada 3 dias estudado, 18 horas. 18 horas estudado, um dia remido, né? A remissão de pena pelo estudo. Então, dentro de um processo de ressocialização real. Então, se houvesse, de fato, uma preocupação de resolução do problema, a gente resolveria não só o problema da segurança pública, mas todo o problema que o país passa. Todas as dificuldades que nós trazemos. Agora, só para fechar isso que o senhor está falando, existem algumas experiências que são fantásticas. Por exemplo, existem alternativas a como se fazer. Lá no estado do Ceará, seguindo o exemplo de Pernambuco, os presídios estão utilizando uma terapia que é conhecida hoje, que é uma terapia sistêmica, que chama terapia constelação familiar. Eles estão fazendo constelações familiares com os presos, que tem dado resultado fantástico. Para você ter uma ideia, os juízes estão utilizando a constelação familiar de Bert Hellinger para resolver conflitos familiares no processo de separação. Olha que isso são iniciativas reais de preocupação com o ser humano. E outra coisa, eu estou falando do Estado aqui, dos aparelhos do Estado, mas a gente não pode ter só o Estado com dentro de uma visão paternalista que só o Estado vai resolver. A gente precisa tomar iniciativas dentro de casa, com os vizinhos, no condomínio, com as pessoas que necessitam. Nós precisamos fazer a nossa parte. Com relação, eu trouxe até um dado aqui,
para que você tenha uma ideia, você falou do Rio de Janeiro sobre a intervenção, né? Crimes em capitais violentos e intencionais, hoje lidera Aracaju, com 66,7 por 100 mil habitantes. Em segundo lugar vem Belém, 64,9 por 100 mil habitantes. Rio Branco em terceiro lugar. Onde está o Rio de Janeiro? Onde está Goiás? Então por que o Rio? Entende? Então é isso que eu falo. Eu acho que isso foi simplesmente uma manobra política. Não, eu creio que foi uma manobra política. Por quê? Porque esse período da intervenção federal, a Constituição Federal não pode ser mudada. Não pode haver emendas. Ou seja, salvo engano, na terça-feira passada, do corrente mês, iria ser votado a reforma da Previdência. Foi paralisada por quê? Em virtude dessa intervenção. Então esse período não se pode haver mudança. Então eu creio que isso é... Você vê que o assunto é esgotado. É complexo. A gente precisava de mais umas 2 horas, né? Mas eu queria agradecer muito a sua presença, doutor. Seja sempre bem-vindo aqui, até para a gente poder, inclusive, outros dias discutirmos mais sobre esse assunto. Obrigado, estamos à disposição. Obrigada, Dias. Eu que agradeço, que isso. Seja sempre bem-vindo. Coronel, obrigada pela presença. É um excelente trabalho para o senhor. Boa sorte. Que Deus abençoe mesmo nessa nova empreitada que o senhor está. Com certeza a gente espera que gere bons frutos e que dê tudo certo, que a gente consiga aqui em Goiás, né? A gente precisa ver de uma forma macro também, mas que aqui em Goiás a gente cada um possa fazer a nossa parte e que a gente consiga uma segurança melhor aqui em Goiás. Nós que agradecemos a oportunidade e queremos dizer que a Polícia Militar, ela é na comunidade. A Polícia Militar, ela está com seus braços abertos para a comunidade, voltada para a satisfação do nosso cliente. O nosso cliente é um cidadão de bem. É um cidadão de bem, como disse o nosso secretário, nós temos que separar as pessoas. Sim. Cidadão de bem, o marginal e aquele que não quer nada com nada. Então, nós temos que fazer essa separação e a Polícia Militar hoje ela é técnica, ela é legalista. E dentro dessa legalidade nós vamos trazer uma Goiânia, o nosso comandante, Coronel Ricardo Mendes, com certeza uma pessoa muito competente, nosso comandante-geral, Coronel Vasconcelos, com essa nova metodologia, nós vamos alcançar índices menores. Essa diferenciação também eu percebi que também é do Coronel Edson, né? Nos presídios. A gente saber separar, né? Quem quer trabalhar, quem quer cumprir a sua pena, quem não quer nada, e isso ser separado e a gente conseguir fazer um trabalho bem feito. Vamos fazer uma parte que porque tem 3 telespectadores. Fica à vontade. Meu pai, seu Manuel, dona Andrelina, minha mãe assistindo, e minha filha Juliana também está assistindo. Obrigada. Eu agradeço. Eu que agradeço. Uma excelente noite para você que está em casa, uma boa noite para você. A gente se encontra no próximo domingo. Eu conto com você. Uma semana abençoada, tá? Que Deus te abençoe muito e a gente se vê domingo que vem. Grande abraço. Tchau.